Graça e paz, irmãos, aqui mais uma vez, Pastor Francisco, e que alegria imensa poder, desfrutar de mais um tempo de estudo, onde nós vamos estar aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Já estamos aí chegando à nossa reta final, da nosso estudo, da nossa panorâmica bíblica do Novo Testamento, já estudamos muito até aqui e tenho certeza que o Senhor continuará a falar com cada um de nós. Então, neste momento, eu quero te convidar, a mergulhar comigo, no estudo de hoje. Na última lição, a gente estudou a primeira epístola, de João, onde nós falamos, como João trata a respeito, do Cristo, de Jesus ser o Cristo, ser, a fonte da nossa salvação, sobre a importância, da comunhão, com Deus, comunhão com os irmãos, o amor mútuo que devemos ter uns com os outros, e sobre a importância de viver a sua palavra, de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Então hoje nós vamos dar prosseguimento, ao nosso estudo. Eu quero te convidar nesse instante para que nós façamos uma oração. Você no seu lugar aí agora, fale com Deus. Não é porque você está recebendo isso de uma maneira gravada que não seja um momento de nós nos apresentarmos diante do Senhor. Afinal de contas, estamos aqui para aprender a palavra de Deus e não existe outra forma a não ser através do Espírito Santo que nos revela e nos direciona. Amém? Então faça isso. Feche seus olhos onde você estiver agora. Vamos orar juntos. Querido Deus, mais uma vez nós nos apresentamos diante da Tua presença, colocando a nossa vida ao inteiro dispor do Senhor, abrindo o nosso coração para este estudo, para a palavra do Senhor que vem de encontro à nossa vida neste momento. Eu tenho certeza absoluta, Pai, de que a Tua palavra ela é poderosa para nos guiar, para nos conduzir. E eu tenho certeza também que o Senhor é quem falará ao nosso coração neste momento. Por isso, revele-se através desta palavra, que nós possamos ser grandemente edificados e fortalecidos no Senhor. Pai, abençoa cada integrante da Academia Bíblica da Fé, cada membro desta igreja, que o Senhor esteja abrindo o entendimento para que nós possamos viver o amor de Cristo a cada dia. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá, vamos estudar, como eu disse, hoje a segunda epístola de João, Alguns livros da Bíblia são bem pequenos e nós temos aí a epístola, a segunda epístola de João, do qual você pode identificar que não existe nem capítulos, apenas 13 versículos compõem essa epístola e com certeza nós temos muito para aprender, com essa epístola tão resumida, mas que falará tanto ao nosso coração. Amém? Então, nós vamos, como ela é bem resumida, nós vamos fazer uma leitura, dessa epístola. Eu quero que você preste bastante atenção, Se você ainda não teve a oportunidade de ler, eu quero que você acompanhe comigo aí. Vamos ler apenas esses 13 versículos e você vai entender aí e compreender o conteúdo dessa epístola. Amém? Vamos lá? Versículo de número 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos.
Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que me permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não a recebais em casa, nem lhe dei as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém? Queridos, olha que epístola, né? Tão sucinta, mas que com certeza falará muito ao nosso coração. Se você, né, prestou atenção nessa sua leitura, você vai ver que João está tratando ainda, né, com pessoas que precisavam ser direcionadas. Existia um aspecto naquele tempo, essa epístola foi escrita próxima da primeira epístola, e nós vamos ver que existia esse aspecto, né, crescente ali dos falsos mestres, das heresias, das mentiras que vinham sendo, né, difundidas naquela região de Éfeso. E nós vemos nitidamente que João aqui mais uma vez está refutando, né, todas essas ações desses falsos mestres. Então, nessa epístola, né, nós vamos aprender a reconhecer o perigo de estar entre os falsos mestres. Essa epístola, eu diria que, embora ela seja tão pequena, considerado o menor de todos os livros da Bíblia, do cânon, nós podemos considerá-la um grande livro de ensinamentos para mim e para você que somos cristãos, que somos servos de Deus. Por quê? Porque aqui ele nos ensina, né, pérolas, coisas valiosas, para que a gente possa entender, reconhecer o que é verdadeiro do falso. Assim como a gente sabe discernir entre uma nota de dinheiro verdadeira ou falsa, aqui João vai trazer características específicas para que eu e você possamos viver, né, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira comunhão, o amor que Cristo tem por mim, por você e que nós devemos ter uns pelos outros. E aqui ele vai ensinar também nós a valorizarmos, né, a nossa comunhão cristã, a nossa vida em comunhão, né? A primeira coisa que nós precisamos aprender é sobre essa palavra. Essa palavra comunhão, ela tem um significado muito amplo. Mas quando João fala de comunhão, é de termos tudo em comum, de estarmos conectados no mesmo propósito. E é exatamente sobre isso que essa epístola vem tratar ali com aquela igreja, com aquele povo, né, em Éfeso, mas que com certeza vem falar ao meu e ao seu coração. E também vai nos ensinar, né, a estarmos mais próximos das pessoas que professam a mesma fé em Cristo Jesus e estarmos sempre atentos aos falsos ensinamentos, aos falsos mestres. Isso é algo que João trabalha muito, né, nessas epístolas. A gente já aprendeu um pouco sobre como ele repreende a heresia, né? Uma heresia recorrente daquele tempo, que era o gnosticismo. E nós vamos ver aqui mais uma vez, né, isso acontecer. Por quê? Porque isso tinha virado algo, né, da moda daquele tempo. E nós vamos ver que isso é mais real e mais
atual do que a gente imagina. Amém? Vamos lá? Então, quero passar para vocês aí a nossa visão panorâmica, ou seja, aquelas informações básicas que a gente traz. Primeira coisa que a gente precisa saber é que essa epístola faz parte ali do grupo das epístolas, né, das cartas gerais, ou seja, você vai notar que aqui o apóstolo João ele não se intitula, mas você vê características, né, claras de quem é este homem e de que essa epístola ela tem as mesmas características da primeira, ou seja, fica bem claro que João está, né, escrevendo esta segunda epístola. Então ele deixa aqui alguns vestígios acerca da realidade que ele mesmo está escrevendo. Então não há nenhuma dificuldade quanto à sua autoria, né, a autoria do próprio João. A data, né, é muito aproximada, né, alguns estudiosos vão dizer aí entre 80 e 95 depois de Cristo, mas a gente acredita que estava ali muito próximo, né, a 80 depois de Cristo. Ela foi escrita, quem sabe, algum tempo depois da primeira epístola, como um complemento. A gente vai ver, né, como essa epístola ela casa com o mesmo assunto que ele estava tratando ali na sua primeira epístola. O local em que essa epístola foi escrita foi em Éfeso, né? O alvo, né, dessa epístola é algo interessante, porque fala-se de uma senhora eleita. Então o alvo aqui é essa senhora eleita, que nós vamos falar aqui, né, do que se trata. E é importante que a gente estude a palavra do Senhor e conheça, né, esses detalhes assim. A expressão, né, mais tratada dentro, né, dessa epístola tão pequena, mas como eu disse, ao mesmo tempo tão grande em ensinamento, fala sobre a diferença entre a verdade e os falsos mestres. Aqui nós vamos aprender muito a diferenciar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Amém? Quero passar para os irmãos aí também um esboço, né? O esboço dessa epístola, que não, como eu disse, não tem capítulos, ela é dividida em apenas 13 versículos, mas a gente poderia dividi-la, né, como está aqui no esboço, entre saudações iniciais, né? Ou seja, nessas saudações iniciais, nos primeiros 3 versículos aí, a gente vai falar um pouco sobre essa base, né, da comunhão cristã. Depois, né, João vai falar sobre andar na verdade e em amor, né? Então eu dividiria aí do versículo 4 até o versículo 6, né? Então aí, né, falando sobre andar na verdade e andar no amor, está falando sobre a conduta, né, dessa comunhão. Então primeiro a gente fala sobre a base, depois vai falar sobre a conduta. Depois ele vai falar sobre a presença de falsos mestres, do versículo 7 ao 9. Vai falar também sobre um alerta contra esses falsos mestres, do versículo 10 ao 11. Ou seja, do versículo 7 ao versículo 11, ele está tratando exatamente sobre um ponto muito importante. Enquanto na primeira parte da epístola ele trata sobre sabermos a base da nossa comunhão e como nós devemos ter comunhão, aqui ele mostra o limite da comunhão. Afinal de contas, tudo tem um limite. E nós precisamos saber qual é o limite, ou seja, o que é que pode fazer com que nós deixemos de ter comunhão, né, com alguém ou com alguma coisa. E, por fim, ele traz as suas saudações finais, onde ele reforça a bênção da comunhão cristã, a bênção da comunhão com o corpo de Cristo e com o Senhor. Então, aqui nós podemos dizer que ele mostra, né, dividindo toda a epístola em 2 partes, como eu vou apresentar para os irmãos. Uma primeira parte ele fala da prática dos mandamentos, ou seja, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E na segunda parte ele fala sobre uma proteção,
Ou seja, ele usa essa epístola para trazer proteção sobre a vida daquela igreja, sobre a vida daquele povo. Será que eu e você temos nos preocupado em trazer proteção sobre a vida do nosso irmão? Será que nós temos nos preocupado com a vida espiritual uns dos outros? Então aqui, né, nasce um questionamento, porque isso é importante. A igreja, ela não existe por si só, né? Ela existe para que a gente possa estar sempre, né, preocupados e juntos neste mesmo propósito. E tudo isso faz com que a gente venha permanecer, né, ligados, venha permanecer na sã doutrina de Cristo, tá bom? Então, aqui essa epístola, resumidamente, né, seria isso. Uma maneira onde João está falando para mim e para você como nós podemos e necessitamos viver essa prática da comunhão cristã. Para que os irmãos entendam, né, então, dentro deste contexto, o que estava acontecendo nesta época que levou João, né, a escrever essa epístola, essa segunda epístola, depois de já ter escrito a primeira com várias orientações. Porque naquele tempo, aproximadamente entre 80 depois de Cristo, a gente vai ver que durante esse período, depois de Nero, quando Domiciano assume ali o Império Romano, a gente vai ver que vai nascer a Pax Romana, ou seja, um tempo, um período onde houve uma falsa paz, onde a perseguição aos cristãos foi diminuída. E como, né, o Império Romano conseguiu, né, difundir bem o seu império, construir, né, boas estradas, e como tudo ali movimentava-se bem, o que era comum? Era comum naquele tempo os cristãos se reunirem em casas. Não propriamente dito como hoje nós temos um salão, um lugar para se reunir, né? Mas ali os cristãos se reuniam nas casas. E por se reunirem em casas, era muito comum, né, algum cristão que estava, né, de passagem, de viagem, não fazer uso, né, de estalagens, não fazer uso ali de hospedarias, mas de realmente, né, estar se hospedando na casa de um cristão. E isso é muito importante, né? Ser hospitaleiro é importantíssimo, é um dom, inclusive. Mas, por um certo lado, essa hospitalidade, esse exagero de hospitalidade, às vezes levava também a situações difíceis, como é o caso, né, que nós estamos relatando aqui, de que João estava vivendo naquele tempo, onde os falsos mestres, os falsos profetas, estavam se aproveitando dessa situação para estar entrando na casa dos irmãos e disseminando heresias, disseminando aquilo, né, que é contrário à sã doutrina do Senhor, contrário à própria palavra de Deus. Então João identifica algo que estava sendo nocivo para o crescimento da igreja de Cristo. E algo que às vezes acontece nos nossos dias. Nós precisamos estar sempre atentos com aquilo que a gente deixa entrar na nossa casa. E é isso que João estava falando aqui. Ele fala que é importante nós, primeiro, conhecermos qual é a base. E eu quero fazer uma pequena ilustração aqui que eu achei bastante interessante. Eu queria que você imaginasse comigo. Nós moramos num país onde o futebol é algo visto como a paixão do brasileiro, né? Quantas pessoas nós conhecemos que nem gosta tanto de futebol assim, que nem sabe tanto sobre futebol, mas que quando chega a época da Copa do Mundo, né, veste a camisa amarela e torce pelo Brasil e fica ali, né? Quantos vão para os estádios, né? E é um amor, uma junção. Quantas pessoas que antes de chegar no estádio vai para algum lugar,
se reúnem, se abraçam. Quando faz o gol, você abraça uma pessoa que está do seu lado, que você nem conhece, diz gol do Brasil, e ficam felizes. O que move essas pessoas a isso? O amor, a paixão, né, pela seleção brasileira, a paixão do Brasil, que é o futebol. Agora eu quero levar isso para dentro do contexto de igreja, do corpo de Cristo. O que tem nos levado a estar em comunhão? Por que nós nos reunimos em comunhão? E aí nasce uma pergunta aqui que eu gostaria de deixar para os irmãos e que nós precisamos saber responder ela. Será que nós precisamos estar em comunhão como igreja? Será que há uma necessidade de nós estarmos unidos? Será que isso é importante para a vida do cristão? É isso que João está respondendo aqui, sobre o porquê que isso é importante. Por que nós devemos nos reunir? Por que nós devemos ter um lugar para cultuar ao Senhor? Por que nós devemos fazer parte de um corpo? Porque, afinal de contas, nasce uma segunda dúvida que nós precisamos também sabê-la responder. Será que fazer parte da igreja é a mesma coisa de participar de um clube, de participar de um grupo, de uma outra entidade filantrópica? Será que tudo isso é a mesma coisa? Será que fazer parte da igreja é como nós nos unimos lá de 4 em 4 anos na época da Copa do Mundo? Quando acaba a Copa do Mundo, aqueles que não entendem de futebol, vai para suas casas, segue a sua vida. Por que isso acontece? Porque aquilo que une é só aquele momento. Mas aquilo que une a igreja é eterno. E é o que essa epístola vem trazer para cada um de nós. Então, que nós possamos estar atentos a isso. Que nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para falar conosco aqui. Amém? Então vamos dar prosseguimento aí. Este é o contexto, tá, que João encontra aquela região da Ásia Menor. Este é o contexto pelo qual João está trazendo este alerta sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinamentos e sobre a importância de nós estarmos unidos, porque o cordão de 3 dobras ele não se quebra com facilidade. E a quem, afinal de contas, João está escrevendo? Eu acho interessante porque ele inicia a sua epístola dizendo o presbítero, né? Assim como Pedro, João também agora aqui toma esse título. Se você ainda não se lembra, né, quando nós estudamos as epístolas de Pedro, nós falamos que esse título, presbítero, também é pastor, e o pastor, um pastor local. Então, acredita-se, né, que ele está falando às ovelhas. Olha só, o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos. Então, quem é essa senhora eleita? Lá no versículo de número 5, ele vai dizer: e agora, Senhora, peço-te, não como que escrevesse um mandamento novo, senão tivesse desde o princípio que nos amemos uns aos outros. E ele termina a epístola lá no versículo 3 dizendo: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, queridos, para que os irmãos entendam, né, se possível eu vou estar postando aí para os irmãos este quadro que fala sobre, né, quem é esse destinatário. Existem 2 linhas de pensamento acerca de quem seria essa senhora, mas que não, de maneira alguma, né, diverge, né, na interpretação dessa epístola. Ou seja qual for a linha de raciocínio que nós estejamos adotando, embora a gente adote, né, aquilo que é mais literal e aquilo que faz mais sentido ao tipo, né, da epístola, nós podemos pensar que esta senhora pode ser uma igreja, ou seja, ali João está se referindo, né, de uma maneira
simbólica, né? Ele está usando uma figura de linguagem para se dirigir a uma igreja local ou ele pode estar se dirigindo a uma família. Como eu disse, por que existem essas duas linhas de pensamento? Porque João poderia estar escrevendo a uma família, porque as famílias, como eu disse, as igrejas, elas reuniam em uma casa. Então ele poderia estar direcionando esta epístola a uma dessas casas que recebia o povo de Deus para se reunir como igreja, ou ele poderia estar direcionando a uma igreja local. Como ele inicia essa carta dizendo o presbítero, a senhora eleita dos seus filhos, aqui fica bem provável que essa epístola está sendo dirigida a uma igreja. Por quê? Porque ele está fazendo uso, né, de um termo, né, ou seja, de um título usado para quem era, né, pastor de uma igreja local. Então ele está se dirigindo àquela igreja local. Então isso é o que acredita, né, John Stott e tantos outros, né, teólogos que fazem essa mesma recomendação, ou seja, que ele estava dirigindo as suas palavras a uma determinada igreja, né, ou as igrejas da Ásia Menor, tá bom? Então aqui nós vamos caminhar agora dentro, né, daquele contexto do nosso esboço, onde nós vamos falar, né, exatamente sobre 4 pontos importantes, né, que é tratado aqui por João e que com certeza eu e você precisamos estar atentos. Então, o primeiro ponto que ele fala, como eu disse, é sobre a base da comunhão. Então, quero que você acompanhe comigo os 3 primeiros versículos. Olha só o que ele diz. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Então eu quero que você, olha só, quantas vezes aparece a palavra verdade nesses 3 versículos. Em 3 versículos, ele repetiu a palavra verdade por 4 vezes. E repetiu pelo menos por 2 vezes a palavra amor, se referindo ao amor mútuo. Então, queridos, qual é a base, o que é a base da comunhão da igreja de Cristo? O amor e a verdade. Então, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus. Jesus é a verdade, a única verdade, o único caminho. Então, não dá para a gente viver baseado em uma comunhão, como foi dito aqui, em relação a um clube. Porque num clube, a base da comunhão de um clube é você concordar com aquilo. A partir do momento que você não concorda mais, você deixa de participar. E a igreja de Cristo não é assim. Nós estamos baseados na verdade. E se a gente está solidificado na verdade, a verdade não muda. A verdade é sempre verdadeira. E Jesus é a verdade. Então Jesus jamais mudou. Então se há algo em nós que precisa ser mudado, se há algo em nós que precisa ser transformado, nós precisamos dar abertura para transformar. Porque nós precisamos estar solidificados na verdade e também no amor. Então aqui João está tratando sobre este assunto. Ei, é necessário, igreja, que vocês entendam a importância da comunhão. E que a comunhão de vocês não está baseada no seu ego. A comunhão de vocês não está baseada em algo que eu sinto bem. É por isso que nós não devemos e não podemos vir à igreja só porque é um lugar bonito, só porque é um lugar onde eu me sinto bem, só porque é um lugar onde que os irmãos são agradáveis. Queridos, a igreja não é um lugar às vezes agradável. A igreja é um lugar onde que Deus trabalha na nossa vida. Porque se a gente não tiver essa base muito bem construída,
Por que que muitas pessoas abandonam a igreja? Por que que muitas pessoas dizem, eu não consigo estar na igreja? Muitos não conseguem estar porque ainda não conheceram Jesus. Pessoas que precisam conhecer o que é o amor. Outras não conseguem estar porque um dia foram machucadas pela igreja de Cristo. De alguma forma, seja por um líder, seja por um irmão. Quantas pessoas que por causa de circunstâncias tão pequenas abandonam? E aí fica aquela pergunta, o que Deus fez para essa pessoa? Afinal de contas, a base para a nossa comunhão é Cristo. E se Cristo é a base, o que Cristo fez para mim, para que eu possa deixar a igreja dele? Então isso aqui é algo que realmente nos faz pensar. Então nós precisamos estar pautados nisso. E João vai falar a respeito disso. Então entendam qual é a base da comunhão de vocês. E vocês viverão essa comunhão. E aí, do versículo 4 até o versículo 6, ele vai falar sobre como deve ser a conduta. Então, uma vez que eu estou baseado, a minha comunhão é baseada e solidificada no amor e também, né, através da verdade, que é Cristo, como eu devo me conduzir como um cristão, como eu devo me conduzir na comunhão cristã. E aí ele vai dizer, versículo 4, acompanhe comigo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Veja, aqui nós aprendemos a primeira lição. Nós precisamos andar na verdade. Então, uma vez que a nossa base é a verdade, a partir da nossa base nós passamos a andar. E andar na verdade de acordo com os mandamentos que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então a base da verdade, do amor, está nos mandamentos do Senhor. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Que amor é esse? O mandamento maior. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Se existe força, se existe algo em você, se existe o fôlego de vida, ame ao Senhor, acima de tudo. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Então aqui João está tratando especificamente isso. Tudo bem, já que vocês têm a base da comunhão de vocês firmadas na verdade, no amor, agora andem no amor. Nós precisamos caminhar no amor. É no momento das dificuldades que nós mostramos se nós estamos andando ou não no amor. É quando o irmão pisa no nosso calo. É quando às vezes as pessoas nos entristecem. É quando às vezes a gente se decepciona com alguém. É nesse momento que nós vamos ver se a nossa base está sólida ou não. E nós precisamos aprender a vencer isso no amor. Porque se nós não estivermos firmados no amor, logo a gente se dói e isso se torna algo egoísta. Ou seja, me desagradou, eu estou fora. Então nós precisamos estar ligados pelo amor. Amém? Então aqui ele está falando sobre a importância da nossa conduta cristã. Do versículo 7 até o versículo 11, ele vai tratar sobre um assunto muito importante. Assim como é importante eu saber a base da nossa comunhão, ou seja, aquilo que solidifica a nossa comunhão, a minha, a sua e de todos os cristãos, nós precisamos saber como nós devemos amar ao próximo, ou seja, como nós devemos nos comportar, né, nesta comunhão, mas é necessário também a gente saber qual é o nosso limite. Ou seja, naquele tempo estava havendo ali um problema onde os falsos mestres estavam abusando da comunhão para entrar no meio do povo de Cristo e fazer com que esse povo estivesse perdendo o caminho. Então o que estava acontecendo? Como eu disse aos irmãos, naquele tempo era muito costumeiro as pessoas se reunirem em suas casas. Então essas pessoas, esses falsos mestres, esses que disseminavam as heresias,
eles se faziam de cristãos, eles se aproveitavam dessa comunhão e quando entrava na casa das pessoas, disseminava, né, os seus falsos ensinamentos, ou seja, sua falsa doutrina. E quantas pessoas acompanhavam aquilo? Assim também é no corpo de Cristo. Olha só o que João vai dizer aí. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é enganador e o anticristo. O que ele está falando aqui? Exatamente daquela heresia que nós estudamos na lição passada, sobre o gnosticismo e o docentismo. Onde o docentismo, né, que é uma heresia que pega esse nome um pouco adiante, mas que nasce do gnosticismo, onde o gnosticismo trata Jesus como um ser superior a nós humanos, porém não igual a Deus, como um semideus, né? Isso é o que o gnosticismo diz. E por que ele diz isso? Ele nega, né, que a matéria, que é algo mal, poderia, né, conter Jesus. Eles negam que Jesus jamais encarnaria, ou seja, jamais Jesus viria em carne, porque se a matéria é má, como Jesus, sendo Deus, poderia estar encarnado? E essa é uma heresia muito grande, porque Jesus, ele veio sim em carne, né? Ele nasceu sim, mas nasceu sem nenhum pecado, viveu sem nenhum pecado, morreu e ressuscitou e está vivo eternamente. E Jesus provou durante 40 dias que estava vivo. Ele comeu, ele durante 40 dias, como Lucas vai relatar lá em Atos dos Apóstolos, ele deu provas incontestáveis acerca, né, da sua vida, da sua ressurreição. Então, queridos, eram heresias que estavam nascendo ali 80 anos depois de Cristo. Veja que em tão pouco tempo as pessoas começaram a ensinar práticas completamente distorcidas. Será que nós temos visto algo assim nos nossos dias? Por isso que aqui João vai falar, e esses que negam que Jesus veio em carne. O docentismo, ele vai ser ainda mais astuto. Ele vai dizer que Jesus não veio em carne, que ele veio como um ser fantasmagórico, ou seja, ele veio como um espírito e não como um ser carnal. Então são visões completamente distorcidas. E Jesus, ele veio e morreu na cruz por amor a mim e por amor a você. E João vai continuar dizendo: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizados com esforço, mas para receber completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vir ter convosco e não traz doutrina, não recebais em casa outra doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, queridos, como nós precisamos ser criteriosos com aquilo que a gente deixa entrar na nossa casa. Como eu disse, hoje nós temos vivido um mundo onde os falsos mestres existem. As falsas doutrinas estão por aí. A doutrina da prosperidade, onde a doutrina da prosperidade ensina o determinismo. Quem já ouviu? Eu determino que eu estou curado, eu determino que a minha vida financeira está abençoada. Queridos, a gente não determina nada. Quem determina é o Senhor. Ele é soberano. Nós somos criação dele, nós somos filhos dele. E existe a soberania do Senhor. Tudo tem um tempo determinado nos céus, debaixo dos céus. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Ele é quem tem a última palavra. Então, amados, isso é mentira de Satanás. Quantas pessoas estão sendo enganadas por isso? Quantos já viram aí na doutrina da prosperidade também, eles negarem, né, a existência da doença.
que crente não fica doente, que crente não passa dificuldade financeira. Porque se está passando dificuldade financeira ou se está doente, é porque está em pecado. Queridos, isso foi quebrado pelo próprio Jesus. Em uma certa oportunidade, Jesus está ali diante de um cego de nascença e os seus discípulos questionam ele. Por quê? Porque esse é um tipo de ensinamento que estava lá desde a antiguidade. Eles perguntam, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Queridos, que pergunta mais sem fundamento. Se ele nasceu cego, como que ele iria ter pecado? E como nós vamos carregar uma culpa do pecado dos nossos pais? E aí Jesus vai dizer, nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus sobre a vida dele. Querido, Jesus Cristo trouxe a cura sobre a vida daquele homem. Ou seja, quebrando essa falsa doutrina, essa heresia maligna, que tem feito com que muitas pessoas acreditem nisso. E a doutrina da prosperidade também traz a insuficiência da cruz. Ou seja, não, você precisa de algo mais, você precisa ter um encontro, você precisa passar pela fogueira, você precisa passar por isso, você precisa tomar um banho nisso, você tem que fazer. Querido, isso é misticismo. Isso faz parte, na verdade, do espiritismo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu não quero dar nomes aqui, mas que os irmãos possam já entender isso. Se você quiser, eu posso conversar mais sobre isso com você. Mas é importante a igreja. Nós precisamos saber onde nós temos pisado. Outra doutrina que tem sido muito difundida nos últimos tempos, eu diria que de 10 anos para cá, aquilo que as pessoas têm chamado, já virou um jargão, já tem chamado de a teologia do coach. Ou seja, você é o cara, você é o centro do universo. Isso é antibíblico, isso é demoníaco. Nós precisamos entender, queridos, que dentro dessa situação do coach, existe muitas ferramentas importantes ali, mas quando nós somos colocados no centro, isso é diabólico. Eu digo com todas as letras, isso é diabólico. Por quê? Porque nós somos criação do Senhor. Nós não somos o centro, Ele é o centro. Jesus Cristo é o centro. Não existe outro. Outro dia, a gente ouviu uma baboseira falada por aí que tem sido difundida dentro desta teologia do coach. Uma das heresias que tem sido pregada por aí. Que eu sou o ponto fraco de Deus. Mentira. Queridos, entenda algo. Nós somos criação do Senhor, o Senhor nos ama. Mas quem errou lá atrás foi nós. Foi nós que escolhemos o erro. E pela misericórdia do Senhor, Ele morreu na cruz para nos resgatar. E Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então, se existe algo que eu e você pode fazer e que temos a obrigação de fazer, é estar na presença dEle e nos entregar, porque o preço já foi pago. Então, o que nós precisamos entender é que nós não somos o ponto fraco de Deus. Nós não somos o centro do universo. Nós não fomos criados só para prosperar, só para ser abençoado, ou só para ser curado, ou só para receber algum milagre. Nós fomos criados para adorar a Deus. Ele é o centro, Ele é o rei, Ele é aquele que está no trono. Nós somos seus serviçais, os seus mordomos. Estamos aqui para servir uns aos outros, amar uns aos outros, acolher uns aos outros e levar pessoas para o céu. Este é o propósito da igreja. Esse é o propósito. Amém, queridos? Então, se alguma outra doutrina for te apresentada, comece a contestar isso. Se você ver um desses pregadores começar a falar, olha, você precisa participar do evento tal, porque se você não participar desse evento, você não vai para o céu. Se você não participar desse evento, você não vai ser um crente completo. Atente-se a isso. Isso não é de Deus. Existe a suficiência na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é suficiente para quebrar toda maldição. A cruz de Cristo é suficiente para quebrar e para anular toda enfermidade na minha e na sua vida. A cruz de Cristo é suficiente para me salvar e te salvar. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós somos salvos em crer no Senhor.
não é por participar de um evento A ou B. Então me entendam, queridos. Eu não estou aqui para dizer que essas pessoas são pessoas usadas por Satanás, mas infelizmente muitos deles são até enganados por essas doutrinas. Mas a palavra de Deus nos avisa a respeito disso. Porque o próprio apóstolo Paulo vai orientar Timóteo dizendo: ei, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quantas pessoas que você conhece que nesse momento estão participando aí de alguma coisa que algum coach está falando na internet, de algum curso, e que dá muito mais valor, não estou dizendo que não tem valor, mas dá muito mais valor a uma maneira de ganhar dinheiro, a uma maneira de ser mais inteligente, a uma maneira de satisfazer o seu ego, do que estudar a palavra de Deus. Quantas pessoas você conhece que está passando por essa situação? Por aí você vê onde é que está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Queridos, ganhar dinheiro é muito bom, ter as coisas, né, ser abençoado, e não há nenhum pecado nisso. Mas onde está a base da nossa caminhada cristã? Onde está a base da nossa comunhão? Então aqui João está falando sobre isso. Por quê? Porque naquele tempo, os falsos mestres estavam ali intervindo no meio do povo e ensinando todas essas doutrinas malignas que estavam destruindo a igreja do Senhor. E será que nós não estamos vivendo mesmo na atualidade? Então que isso sirva de um alerta. Sei que é uma carta que vem para realmente nos sacolejar, né? Eu tenho certeza que assim como eu, você também está aprendendo muito aqui nessa noite. E eu quero que você carregue isso para toda a sua vida. Amém? Então, qual que é o limite dessa comunhão? Qual o limite que eu tenho que ter? Como eu disse, queridos, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que entrar na sua casa, começa a pôr limite. Ei, começou a pregar ali que algo está divergente da doutrina de Cristo, corta, tira da sua casa, tira da sua vida. Se tem algo que está te fazendo pecar, Jesus ele é muito claro. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca e ele joga fora. Se a sua mão faz pecar, arranca e joga fora. Será que Jesus está falando não é arrancar o olho, cortar a mão? Não. Se algo está te levando ao erro, sai fora disso. E é isso que João está falando. Olha o que ele diz, versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, nem o recebais na sua casa. O que ele está orientando aqui? Cuidado com quem que você põe dentro da sua casa. E eu te falo, igreja, cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que você está ouvindo na internet, em todos os outros lugares. Hoje a gente tem acesso a tanta informação. Ele fala, nem lhe deis boas-vindas. Querido, tem coisa que você não deve dar nem o bom dia. Sabe aquele ditado que diz, dá as horas, né? Existe um ditado. Não dá as horas, não. Né? Não dê atenção para aquilo que não te edifica. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faça-se cúmplice das suas obras más. Olha tanto que João é enfático aqui. Ele está dizendo que aquele que permite que esses falsos mestres, porque quantas pessoas, queridos, que por ouvir, afinal de contas, é muito macio aquilo que esse povo ensina. Os falsos mestres, eles trazem, né, ali um evangelho de água com açúcar. Ah, você está pecando, mas não tem problema não. O liberalismo foi um tipo de heresia que tem sido gerado até os dias de hoje, a hipergraça. Não, porque estamos no período da graça e agora tudo pode. Você está salvo, agora você pode fazer de tudo. Querido, não pode. Nós precisamos viver uma vida santa, porque o nosso Deus é santo. Ele não aceita, ele abomina o pecado. Simples assim. Então nós precisamos viver uma vida de retidão diante do Senhor. Então não dê bom dia, não permita que essas coisas entrem na sua casa. Esteja atento. Aqui serve de um alerta para a igreja de Cristo. Amém? Então que a gente possa entender qual é o meu limite, então, pastor, de comunhão com uma pessoa não cristã. O limite, querido, é quando a conduta daquela pessoa começa a divergir com a sua conduta cristã. Não há nada de errado em eu ter um colega, conhecer alguém, ter um amigo
no mundo. Mas a partir do momento que aquela pessoa começa a requerer de mim a mesma conduta que ele, aí é hora de cortar esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque eu vivo segundo a conduta de Cristo. E que comunhão há entre trevas e luz. A palavra de Deus é muito clara. Quando ela diz que comunhão há, né, entre o crente e o incrédulo. Tiago vai falar a respeito disso. E queridos, nós precisamos estar atentos. Porque são as raposinhas, são essas coisas sorrateiras que derrubam o crente, que derrubam o cristão. E João está alertando esta igreja, e isso serve de alerta para a igreja de Cristo dos nossos dias. E nós fazemos parte da igreja de Cristo. Amém? Vamos finalizar aí. E ele termina, né, os versículos 12 e 13, né, trazendo aí as suas saudações finais. Mas eu quero que você preste atenção. Porque assim como ele ensinou sobre a base da nossa comunhão ser a verdade, ou seja, o amor uns pelos outros e a palavra de Cristo, depois ele nos ensina como tem que ser a nossa conduta como cristão, amando uns aos outros. E se existe algo que precisa ser consertado no meio da igreja, se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa se reconciliar, faça isso. Para com esse negócio de, eu discordei disso, eu vou mudar de igreja, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Querido, ei, o Senhor quer que você faça parte da igreja dele. E a igreja de Cristo é feita de pessoas imperfeitas. Pessoas que erram, pessoas que falham, mas que a nossa base é o amor. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo supera. E nós estamos aqui para superar juntos. E aí ele fala então sobre como nós devemos nos conduzir nessa comunhão. Mas ele fala também sobre o limite. Qual que é o limite? Aquilo que é anticristo. Aquilo que vem para deturpar a palavra de Cristo. Aquilo que vem para destruir a doutrina cristã. Isso é o nosso limite. Então qual é o limite de todo cristão? Onde não cabe Cristo. Isso é algo que eu marquei a minha vida. Onde não cabe Jesus, não cabe você. Se às vezes você se perguntar, pastor, eu posso ir em uma festa, eu posso ir no tal lugar, lá cabe Jesus Cristo? Porque se não couber Jesus, não cabe você. É muito interessante como Deus nos revela situações tão maravilhosas assim. E aí ele termina dizendo, ainda tinha muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Sabe o que João está dizendo aqui, querido? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu podia escrever uma epístola, eu podia escrever essa carta, eu podia escrever tudo, todos os assuntos que eu preciso tratar com vocês aqui. Mas eu tenho esperança e eu espero ir ter convosco para que a gente possa conversar ao vivo e a cores, a viva voz. Ou seja, ele mostrando a importância e a bênção da comunhão. Sabe qual que é a maior bênção da comunhão da igreja, queridos? É que nós podemos olhar um no olho do outro e resolver nossas situações, resolver os nossos problemas, os nossos dilemas, orar uns pelos outros, buscar a resposta uns dos outros. Sabe por quê? Porque nós vivemos na base que é a verdade, sim ou não? Se nós vivemos na base que é a verdade, então a nossa vida é pautada no sim, sim, no não, não. O que passa disso é do maligno. Então nós precisamos estar sempre unidos. Sempre que Satanás tentar plantar no seu coração, não vai na igreja não, porque você está de mal daquele irmão, você está assim, você está assado. Quebra isso, querido. Isso não faz parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua. O plano de Deus é que nós vivamos em comunhão. O plano de Deus é que nós venhamos crescer. E isso é uma bênção, a bênção na igreja, a bênção para a igreja de Cristo. E se nós queremos crescer, se nós queremos viver a comunhão de Cristo, nós precisamos romper com todos esses obstáculos. E você vai ver na tua vida como tudo vai mudar. Você vai ver na vida da igreja como tudo isso será transformado. Então nessa noite, eu tenho certeza que nós aprendemos muito, né, com essa epístola, uma epístola tão pequena, mas que traz tanta informação, né, e que traz informações práticas de como nós podemos viver
né, a comunhão e a plenitude de Cristo na nossa vida. Amém? Então que o Senhor possa abençoar a tua vida grandemente, né? Eu tenho certeza que você aprendeu bastante e eu quero te encorajar, né, a estudar, ouvir, né, ler e reler essa epístola, compreender cada um desses pontos que a gente tratou e entender a profundidade de uma epístola tão pequena, mas como eu disse, né, que traz informações tão grandiosas. Tá bom? Vamos, neste momento, agradecer ao Senhor, né, e encerrar a nossa aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nós mais uma vez estamos aqui diante de Ti e agradecemos ao Senhor por termos essa oportunidade de aprender um pouco mais com a Tua Palavra. Que o Senhor nos conduza ao centro da Tua vontade, que o Senhor abençoe a cada um de nós e que possamos ser guardados e protegidos no Senhor. Que sejamos esta igreja que vive em comunhão, a igreja de Cristo, em todos os lugares. Pai, toca as igrejas do Senhor, que nós possamos entender, Pai, que nós não somos, ó Deus, não fomos salvos por uma placa denominacional, nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, Pai, nos ensina a servir uns aos outros, a amar uns aos outros e a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos nós hoje e sempre. Amém. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e nós estaremos juntos na próxima semana.